Ah, agora sim, agora eu liguei o microfone. Eu não sou nada moderna, gente, como vocês podem perceber. Santos está um calor dos infernos, um sol para cada um. E a gente tá ao vivo pelo Instagram da Cursos em Estética, pelo meu Instagram, da doutora Tony Farina, pelo YouTube e também pelo Zoom. Deu certo pelo Zoom? E também pelo Zoom. Tá, gente? Como eu falei para vocês, no Zoom fica mais fácil a interação. Eu sei que o pessoal prefere o YouTube, né? Porque também é mais prático, mas lá no Zoom também fica bacana para quem quiser fazer interação, fazer pergunta, tá? Porque para quem sabe, eu dou aula de verdade, né, gente? Eu não encho linguiça, não, porque assim, eu não sou vendedora, né, gente? Então eu não sei pegar, ficar enrolando, entendeu? Eu queria ser vendedora, porque eu acho que eu ia ficar milionária, mas eu não sou, gente. Felizmente não sou. Mas o pessoal está entrando, a gente acabou de entrar também, dá um pouquinho de delay, tá, gente? Isso é normal. E hoje eu vou. Nossa, eu estava só olhando o título, viu, gente? Eu estava só olhando o título. E aqui eu tomo bronca. Funciona desse jeito, tá? Tá maravilhoso. Eu pedi um papel porque eu tô derretendo aqui. E aí, não tenho papel. Ainda bem que eu peguei meu suco. Senão também não tinha nada. Não tinha direito a nada aqui. Ó, o pessoal já tá funcionando. Amém. O pessoal está vendo. Um feriado, né, gente? A nossa transmissão na semana passada acabou não dando certo, né? Peço até desculpas para quem tinha entrado. A gente estava com bastante gente no YouTube, principalmente, mas a gente teve uma semana que foi mais complicada por conta, né? Que teve aqueles apagões. Aqui também em Santos teve uma ventania muito grande, então a gente não sabe se isso pode ter afetado. A gente tinha feito alguns testes, né, para fazer as transmissões, principalmente a transmissão, tá, gente? Que deu problema não eram os Instagrams, mas o problema maior foram as transmissões, que a gente não conseguiu chegar ali nas transmissões. Então ficou muito ruim, porque a gente estava dando um delay horroroso, enfim. E aí, para todo mundo ficar alinhado, ia ficar muito, muito chato eu dar aula naquelas condições. Por isso que eu transferi para hoje, né? Um feriado de quarta-feira, que é um feriado meio mortinho, né, gente? Um feriado meio sem graça, que não tem muito, né? É bom dar uma quebrada, né? No meio da semana. E aí, quem quiser aproveitar, ó, já vai ter um conteúdo aqui, como eu falei para vocês, eu não sei encher de linguiça. E o Lip Expert a gente já está para fazer esse lançamento, já tem um bom tempo, tá, gente? Para quem não sabe, eu acabei fazendo uma cirurgia plástica e aí acabou que, assim, 28 dias depois começou a acontecer tudo que vocês podem imaginar, né? Então, assim, eu também resolvi fazer muita coisa ao mesmo tempo, e aí acabou que complicou toda a minha situação, porque eu fiquei até o mês passado ainda, né, com muita coisa ainda proveniente, né, dessa cirurgia plástica. Eu tive, para vocês terem uma noção, até uma chegou, né, a me dar como se fosse assim, uma falha, né, não é uma falha no sistema linfático, mas seria como uma falência no sistema linfático. Então, assim, quase que eu fui. Quando eu sumo das redes sociais, gente, é porque alguma coisa aconteceu, tá? Mas eu não costumo ficar postando muita coisa ruim, tá? Eu não gosto de ficar fazendo postagem de coisas que não são legais. Então, por isso que muitas vezes eu não comento com o aluno, não coloco na rede social, mas foi esse motivo ali do meu sumiço, do meu desaparecimento, tá? Agora ele está só ajustando aqui para ficar melhor, para vocês conseguirem enxergar. E aí a gente já pode iniciar, certo? Então tá tudo certo. E aí, para vocês hoje, a gente vai falar, além do Leap Expert também, o pessoal pediu para eu aproveitar o dia de hoje, até porque a gente está chegando no final do ano, e aí final de ano já começa a entrar algumas outras correrias, né? Que aí é Natal, é ano, e a gente começa a ficar mais aí preocupado, né? Com o que vai fazer, aí aquela coisa, reunião de família, uma loucura. E eles já pediram, falaram, ó, Tony, já aproveita que você vai fazer um lançamento, então já
fala do seu outro curso, que é o Raciocínio Clínico. Esse é um curso que ele vai ser totalmente voltado para mentoria, tá, gente? Ele não vai ser um curso como o LIP, essa versão, somente essa versão vai ser em versão de mentoria, mas os alunos também vão ter a possibilidade de ter gravado, tá? De ter tanto conteúdo gravado aqui das mentorias e também relacionado, né, a toda a parte que ainda está sendo gravada do teórico, tá? O prático já está todo ok, e o que tiver a mais também a gente vai sempre passando para vocês. Caiu? Não? Gente, a imagem tá ruim para vocês? Se vocês conseguirem me sinalizar, porque assim, aqui o pessoal não está conseguindo, acho que agora o pessoal está conseguindo enxergar melhor. Eu acho que agora a galera consegue enxergar um pouquinho melhor. Ali no... Tá dando certo? Gente, ao vivo é uma tranqueira. Só Deus na vida. Posso seguir, tá dando certo. Mas me sinaliza, pessoal. Gente, se vocês estiverem conseguindo ver, me sinaliza aqui, pelo amor de Deus. Tá? Tá dando certo aí? Então, olha só, gente. Quando eu falo da questão do LIPS, a maior preocupação que a gente tem hoje, porque esse mês último agora que passou, né, outubro, foi pesado, né, gente? Nós tivemos aí uma quantidade muito grande de intercorrências graves, né? A maioria, a grande maioria aí, né, por biomédicos, é como eu falo, a gente tem profissional e profissional. Só que aí isso começa a acender um alerta que não é muito legal, que não é muito bacana, né? Aí já seria relacionado mais à questão, o quê? A quantidade de erros, e às vezes erros muito pequenos, por pessoas que estão ou fazendo alguma falha na técnica, ou então elas estão passando um pouquinho mais ali do limite, passando um pouquinho na mão. E eu sempre falo, quem é meu aluno já sabe. Eu falo, gente, o arroz com feijão sempre funciona, tá, gente? Sempre funciona. Então, não inventem muita moda, porque geralmente já o que a gente faz, o que já está validado, é o que dá certo, é o que a gente consegue não cometer tantos erros, evita complicações e também evita, né, intercorrência, gente, é normal ter. A gente fala intercorrência como assim, por exemplo, ai, olha, fulano teve uma intercorrência. Mas intercorrência, na verdade, é tudo aquilo que acontece durante o procedimento. Tá? Então, por exemplo, tem um extravasamento de sangue ali, pegou um vasinho, o paciente teve um edema, inchou, então um eritema, putz, está bem vermelha a região. Então, isso são coisas que a gente, o quê? Que acontece durante o procedimento, só que a gente consegue o quê? Controlar, tá? A intercorrência vira uma complicação quando isso já passa um pouco além, né? Um processo, por exemplo, de compressão mecânica, né? Ou oclusão vascular. Então, isso sim já é o quê? Uma complicação, tá? Então, a gente costuma falar intercorrência, mas na verdade a intercorrência, ela só faz assim, a gente sai um pouquinho, né? A alma sai um pouco fora do corpo, mas logo ela volta, tá? Intercorrência é mais ou menos assim. Por quê? Você consegue ali reverter, ou então o próprio corpo ele vai conseguir reverter isso, tá? Agora, se vocês, né, pensarem em questões, né, de, como que eu consigo minimizar isso? A gente fala sempre ali dos principais erros que estão na onde? Na execução da técnica, tá, gente? Então, assim, as invenções de protocolo. Protocolo não sei da onde, não sei de quem, e entra com a agulha assim, entra com a canula assado. E aí é onde podem ocorrer os problemas. Inclusive, a gente vai ter também uma aula no dia 20, tá? Na segunda-feira, que eu vou falar da parte de complicações, tá? Já entra mais intercorrências e complicações, inclusive vou mostrar também um pouquinho da minha complicação que eu tive com um preenchimento labial, tá? Que meu lábio chegou a entrar em sofrimento, foi uma coisa bem complicada. E era uma técnica aparentemente segura, tá? Também, olha só, não saber os sinais que a pele apresenta. Esse é um outro problema muito sério, principalmente quando a gente fala na questão, né, de preenchimentos, todos os implantes, mas o preenchimento ele merece um pouquinho mais de atenção, por quê? Porque ele pode sim gerar uma complicação como uma necrose, né, que evolua de uma forma que sai um pouco mais do nosso controle. Então, o que acontece? Nesse caso, a gente tem que saber como que a pele ali ela está se apresentando no momento que a gente está fazendo a
aplicação. Então, é normal, quando a gente está aplicando um preenchimento, a pele ficar, às vezes, assim, ligeiramente esbranquiçada. Isso é normal, gente, tá? Ela vai dar, porque você está colocando um implante, ela dá aquela esbranquiçadinha, mas é como eu falei, a alma sai do corpo, mas ela volta. Porque aí logo já, ok, restabelece. Agora, o problema é quando você não identifica isso, né? Às vezes é uma compressão, e aí você deixa passar, o paciente vai embora, e tem muitas pessoas que muitas vezes não vão, né? Ah, eu não vou incomodar, não vou ligar, ou então o profissional não está preparado, a pessoa liga, olha, doutora, está acontecendo isso e aquilo. Ah, é normal, põe gelo. Aí, gente, lascou de vez, tá? Porque colocar gelo, aí você está botando praticamente fogo, né? Aliás, gasolina ali na fogueira, porque vai complicar ainda mais. Então, são esses os sinais que a gente tem que sempre se preocupar quando a gente vai realizar um tipo de procedimento, principalmente como o preenchimento. Também a falta correta de orientação no pré ou no pós, tá, gente? Para todo procedimento minimamente invasivo, eu sempre falo para as pessoas, tem que se atentar na questão ali das orientações. Adverte seu paciente, o que ele pode consumir no dia, tá? Se ele faz uso de alguma medicação, por exemplo, né? Não precisa nem ser anticoagulante, gente. Por exemplo, uma vitamina C, uma vitamina E, ginkgo biloba, ele vai ter uma probabilidade muito maior de ficar o quê? Com uma ecmose, né? Um hematoma, como a gente normalmente fala. Ele vai ter uma probabilidade muito maior de ficar o quê? Roxinho. E às vezes a pessoa tem uma festa para ir em uma semana e pode ser que aquele roxinho não saia dependendo da extensão. Então, isso também é uma das coisas que a gente tem que se atentar antes de fazer o procedimento. E no pós também, orientar o paciente o quê? Olha, qualquer anormalidade você entra imediatamente em contato comigo, tá? Anormalidades, de que tipo? Coloração da pele, que não tá legal, ou então até mesmo quando a gente está ali sentindo uma dor, tá? Tem vários, eu sempre costumo falar, principalmente nos cursos, que a gente tem que se atentar ao tipo de dor. Como que é essa dor? Eu pergunto para o paciente, é uma dor, né, aquela dorzinha chata só quando você movimenta, né, quando você fala, ou então aquela dor que é só quando encosta, ou então é uma dor constante, é uma dor latejante, é uma dor que fica pulsante. Então, cada tipo de dor vai indicar para a gente, tá? Vai dar um norte para o profissional em relação ao que está acontecendo. Então, isso é muito grave, tá, gente? Isso tem que ser observado também. Porque sempre eu gosto de dar para o paciente uma folhinha com tudo aquilo que ele não vai fazer. Por exemplo, para o preenchimento labial, ou então até mesmo o processo de hidratação labial. Eu vou pedir para o paciente, se ela é fumante, eu vou falar assim, olha, evita fumar por tantas horas, tá? Ou então, não toma, por exemplo, nenhuma bebida quente, né? Por quê? Porque pode acabar o quê? Gerando um edema maior. Então, são pequenos detalhes que fazem a diferença e que deixam tanto você como profissional, como também o paciente mais tranquilo, tá? Porque eu posso ter certeza, posso afirmar para vocês, que quando um paciente, ele acaba de fazer um procedimento, ele vai embora, aí você está lá, terminou seu trabalho, vai embora para sua casa, chegou em casa, está lá tranquilo, 8, 9 horas da noite, aí você vê uma mensagem desse paciente. Na hora o coração para de bater, porque a gente já pensa, opa, será que aconteceu alguma coisa, né? Então, assim, por mais segurança que o profissional tenha, e às vezes o excesso de segurança faz mal, tá, gente? Mas por mais segurança que o profissional tenha, a gente sabe que lá no fundo, dá uma baqueadazinha ali bacana. Então, a gente acaba ficando meio preocupado, tá? E uma das causas, acho que piores que tem, e é o que gera erro mesmo, é a escolha do produto inadequado. Isso faz com que a gente tenha ali, de fato, uma tragédia anunciada, tá? Então pode ser o quê? Que a gente tenha ali que fazer uso de algum, né, seja uma hialurongás, enfim, para tirar aquele produto, porque ou ele vai dar compressão, a probabilidade maior é de uma compressão mecânica, tá? E por que que eu me preocupo bastante também com a questão da compressão mecânica? Porque assim, gente, uma oclusão vascular, a gente ainda, né, lógico, é terrível para remediar. Não é tão fácil assim, que é o que eu vou até falar na segunda-feira, porque não é tão fácil quanto as pessoas parecem, né, deixam transparecer. A teoria é bonita, mas a prática, gente, a prática é cruel, tá? Porque não é as pessoas
cada uma delas são diferentes e elas vão cursar de forma diferente, elas não vão ter o mesmo padrão, tá? Então, mesmo que a gente tenha um protocolo ouro, cada organismo vai ter uma reação diferente. Então, o que acontece? O produto ele é sempre um dos principais e a compressão mecânica ela se dá muito porque uso de produto inadequado, seja para fazer volume ou para fazer contorno, tá? Porque o contorno, que muita gente acha que não dá problema, ele dá sim, ele pode migrar para região aqui, ó, abaixo do lábio inferior, ele também pode migrar para o buço. Olha que lindo. Que geralmente quando a pessoa fica com aquele aspecto da boquinha de pato, né? Coloca demais e se a pessoa vai lá, massageia muito, você vai espalhar o produto. Porque isso acontece, né? O paciente fala assim, eu tô sentindo um pouquinho de dor. Você fala o quê? Vai lá, massageia um pouquinho. E nessa massageada, né, o paciente acaba espalhando o produto para tudo que é lugar. Então, a escolha certa do produto, gente, faz toda a diferença nesse momento, tá? E aí, aqui eu mostro para vocês, né, como meus alunos já me conhecem, que eu tenho sempre o top 5 da desgraça, né, nas minhas aulas, mas para vocês terem uma noção, tá, de como muitos profissionais eles estão mal preparados. Não trouxe intercorrências minhas, tá, gente? Por quê? Essas pacientes, geralmente, elas ficam com um termo de confidencialidade. Lógico, ninguém quer expor um problema, tá? Só uma ou outra que ainda deixa expor o problema, até porque muitas vezes ela fez com algum profissional e não quer que isso seja, né, mostrado, falar, não, vai que você dê aula, então ele vai numa palestra e tudo mais. Então a gente evita. Mas é só para vocês terem uma noção do que pode acontecer, tá? Então, olha só, essa paciente. Que bacana, um preenchimento, opa, labial. Isso aqui, gente, aconteceu na Inglaterra, tá? Acho que foi País de Gales. Para vocês terem uma noção, na Inglaterra, lá a estética, ela tá assim, ela tá um pouco solta, tá? Então, um profissional pode chegar lá, faz um curso e já sai aplicando toxina, preenchimento, seja o que Deus quiser, tá? Ele não está regularizado, então isso acaba sendo um perigo, né, para todo mundo. E ela foi fazer esse procedimento, né, de preenchimento labial, justamente numa clínica, atraída por preços baixos. Então, muito provavelmente, ou era uma clínica escola, até pelo nome, né, Infinite Beauty Aesthetics Academy, ou então é uma clínica que já trabalha, né, com valores mais abaixo do mercado. E aí a gente vê, né, a diferença de preço. Olha só, gente, ela pagou o equivalente aqui no Brasil a R$ 570. Ou seja, não tinha como isso dar bom, né? Não tinha como. E aí ela afirma que ela fez o procedimento e ela ficou parecendo que tinha sofrido um acidente. Lógico, né? A mulher ficou, olha só, ficou horrorosa, né, gente? Então, assim, isso assusta pra caramba. Inclusive, ela poderia ter perdido a visão por conta de um preenchimento mal feito, tá? Então, são vários casos que eu vou mostrando para vocês. Então, tem casos que foram por oclusão, nesse caso, por uma oclusão de artéria, tá? Outra pessoa. Eles falam aplicação de Botox, gente, porque lá eles não têm muita noção, tá? E até aqui, eu chego, muitas vezes a paciente chega para mim, eu quero aplicar Botox. Eu falo, onde? Na boca. Eu falo, mas na boca? Tem aplicação de Botox na boca, gente? Tem. A porcaria, mas tem, tá? Então, o ideal é o quê? Sempre o preenchimento. Mas muitas pessoas ainda confundem as duas técnicas. Elas acham que Botox é para tudo, tá? Mas não é. Esse outro caso, olha só, pagou equivalente a 1.160 para um preenchimento, teve uma intercorrência grave, tá? Porque nesse caso aqui ela teve uma oclusão na artéria, ou seja, o produto foi aplicado, né, dentro da artéria. Isso faz com que seja criado o que? Um coágulo, tá, gente? E aí nessa fração de preenchimento acaba trancando ali a circulação. E isso, gente, nem sempre também é muito fácil de se detectar. Por que a gente sempre tem que evitar uma oclusão no vaso, né? Um acidente vascular desse? Ah, minha tela não está aparecendo, gente? Ah, que bom. Demais, demais. Não resolveu? Então eu vou ficar para lá, tá, gente? Pelo menos vocês me veem.
Não, mas isso daqui, de repente, para o pessoal que está aqui na aula, eu posso disponibilizar. Para quem está na aula ao vivo, tá, gente? Quem não tiver, não vai ter como, tá? Então, o que que acontece? Uma oclusão vascular, gente, ela é sempre muito complicada, porque a gente não sabe a quantidade que foi depositada, e se foi uma quantidade grande, vocês concordam que aquele êmbolo que foi formado ali, ele parou ali. Legal, ele está lá. Agora, se for uma quantidade pequena, que ele vai viajando, ele vai pegar o quê? Né? Ele vai pegar o caminho, geralmente a artéria vai pegar o caminho da artéria facial, e aí ele pode parar, vamos assim dizer, em alguma, ou um vasinho um pouquinho menor, que sofreu uma anastomose, em algum lugar ele vai parar. Tem gente que faz um preenchimento labial na boca e acaba tendo uma necrose no nariz, para vocês terem uma noção. Então, por quê? Porque ele vai migrando, tá? A maneira mais assertiva, que aí sim também entra com a hialuronidase, mas seria fazer o quê? Localizar com um ultrassom. E aí a gente já sabe que o negócio complica, porque aí já vira o quê? Um caso médico, tá, gente? Então o negócio já muda um pouquinho mais de figura. E aí, olha só, outra paciente também quase perde a visão devido a um preenchimento labial. Essa daqui, ela é, se eu não me engano, não, ela também é de fora do país. Olha só, gente, ela pagou R$ 550. Ela estava numa feira, né, que tem lá na cidade dela. E aí, uma enfermeira que estava começando, iniciando na área, fez a aplicação nela. E aí, o pior aconteceu. Ela também acabou tendo ali, a situação dela se agravou bastante e ela teve que recorrer a um outro profissional. Sendo assim, a pessoa que trabalhava com ela pediu para que o médico também, né, analisasse. E aí ele pegou e falou para ela, olha, ainda bem que você, né, pediu socorro rapidamente, pois você poderia ter ficado, inclusive, né, com perda de visão, ou então até mesmo uma necrose que tivesse que fazer um enxerto, uma enxertia para o rosto. Eu não sei se vocês acompanham, mas as aplicações de PMMA, que tem muita gente, tá? As pessoas condenam, mas tem muito paciente que recebe a aplicação de PMMA enganado, tá? Ele não sabe que ele está recebendo a aplicação, e aí, quando ele percebe o desenrolar disso, é quando começa o quê? Dá uma inflamação. Porque o PMMA, ele não o corpo não consegue reconhecer. Então, o que ele faz? Ele vai encapsular. E aquela pele, aquele implante, ele vai viver sempre o quê? Inflamado, tá, gente? A pele vai ficar sempre no estado de celulite mesmo, inflamação. E aí, onde começam a dar os problemas e as pessoas começam a recorrer à retirada. Porém, em alguns casos, as pessoas têm necrose e o PMMA, ele é bem complicado para fazer a retirada, muitas vezes a pessoa tem perda de tecido. Então, vocês imaginem o problema que é a aplicação do PMMA. Tem, inclusive, uma modelo brasileira, ela foi até em alguns programas de televisão, e ela perdeu uma boa parte do lábio superior dela. E também acabou perdendo o emprego, né, gente? Porque como é que vai fazer? Ficar sem, né? O lábio superior não tem como. E ela luta agora para conseguir pelo menos amenizar a aparência dela, porque a condição psicológica dela já foi pro saco, né? Com certeza. E aí, olha só também, um outro preenchimento, só que nesse caso aqui, né? A própria TikToker jogou no ventilador. E essa é uma outra questão, né, gente? Porque a galera hoje em dia tá jogando no ventilador mesmo, né? Seja o que Deus quiser. Então, muita calma nessa hora, muito cuidado quando for fazer algum procedimento, porque a probabilidade de dar ruim é alta. Nesse caso aqui, ela ficou com o lábio bem mais, né, inchado, mas em realidade pode ter sido aí até mesmo, né, uma reação de hipersensibilidade que pode acontecer. São situações que podem acontecer. Ou uma ligeira também reação alérgica ao ácido hialurônico. Tem alguns ácidos hialurônicos que eles têm o que na composição? Lidocaína. Então a gente tem que prestar atenção nesses pacientes que têm o quê? Alergia à lidocaína, não aplicar o preenchimento que contenha a lidocaína na formulação. E aí, com isso, você evita aquele inchaço que assusta bastante, mas nada que o antistamínico também não resolva, tá? Esse caso aqui, olha só, que a mulher também ficou com lábios, né, bem deformados após a aplicação de preenchimento e ela acabou pagando o dobro do valor para consertar. Ou seja, deu muito ruim, né, gente? Porque ela pagou um valor para colocar e depois teve que pagar outro para tirar. Então, foi cobrado dela, e ó, não foi barato, cerca de R$ 1.585
e ela acabou ficando o quê? Com a boca dela ficou bem dura, inchada, como se fosse uma pedra. Ou seja, isso acarretou, né, em vários ali, problemas. Ela teve que recorrer a um médico que teve que fazer a remoção desse preenchimento, além dela ter ficado com vários caroços, ficou bem desigual, e aí ele acabou fazendo toda a correção e ela gastou muito mais para ter feito, né? Ou seja, a emenda ficou pior que o soneto. E isso acontece, tá, gente? Mesmo com pacientes, tem pacientes que às vezes vêm e pedem para mim, eu quero um bocão. Aí você olha e você fala, nossa, gente, essa pessoa não é para um bocão, a pessoa não coloca um batom vermelho nessa vida e ela acha que vai ficar com um bocão, vai ficar legal. Aí o que acontece? Ela chega em casa, o marido, né, que é sempre o marido, né? Pega, faz uma piadinha, fala alguma coisa, ou uma amiga, e aí ela já, pronto, já passa a se sentir ridícula com aquele preenchimento. O que acontece? Ela vem, e às vezes é uma semana ou até menos depois, tá? Ela vem pedindo para tirar. E aí vai a gente desfazer todo o trabalho. Isso vocês também têm que cobrar, tá, gente? Porque às vezes tirar é pior do que colocar. Porque você vai injetando a hialuronidase e aí nem sempre a pele, né, ali no caso, vai respondendo da forma como a gente gostaria, tá? Então, em algum lado pode ficar mais assimétrico, e aí vocês vão ter que fazer, né? Vão ter que dar um jeitinho ali para deixar o mais harmônico possível. Então, por isso que a aplicação também tem que ser feita com muita cautela, tá? Ainda o caso, coitada, da Sara, inclusive ela relata, tá? Um tipo de reação alérgica também à hialuronidase. Isso acontece? Acontece, gente, porque eu sou alérgica à hialuronidase, tá? Por isso que a minha complicação, ela teve que ser tratada de uma outra forma, porque eu tenho alergia antialérgica, então assim, eu sou aquele paciente que definitivamente ninguém quer ter, né? Também, olha só, os lábios da moça aqui quadruplicaram após a aplicação, não é botox, tá, gente? É preenchimento. Ela também, tomou um baita de um susto, porque fez esse procedimento, acabou dando uma séria reação, e aí ela acabou indo para o hospital, e o pior, o pessoal no hospital acabou tirando sarro da cara dela. E tem muitas pessoas, gente, que demoram às vezes para pedir socorro, porque ou o profissional que está atendendo ela não sabe o que está acontecendo, e aí fica tentando remediar, e sem sucesso, ou então ela vai buscar ajuda em outro lugar e acontece isso. Ao invés do outro profissional ir lá e ajudar, não, primeiro ele vai dar lá uma bronca enorme, e a pessoa já está num estado que ela não está legal. Para receber uma bronca ainda, ai gente, não dá, né? Então assim, muito ajuda quem não atrapalha. E aí ela conseguiu, né, fazer com que fosse retirado. Ela, na verdade, ela tirou, ela teve que fazer algumas injeções, tá? E ela acabou ficando bem depois, só que aí agora ela virou quase que uma ativista ali, né? Fazendo com que as pessoas tomem cuidado com o profissional ou com o produto que vão injetar, tá? Então, isso também é ruim, tá, gente? Por quê? E vocês acabam ficando, só ajustando a tela, tá, gente? Acaba o quê? Meio que difamando, tá, gente? Toda uma classe, porque assim é o que eu falo. Quando um profissional, seja dentista, seja farmacêutico, acontece alguma coisa, é a classe, é todo mundo, né? Como a gente fala, né? Que eu acho horroroso falar isso, mas são todos o quê? Os não médicos que acabam pagando pato em virtude disso. Então, assim, é muito ruim, é muito complicado nesse caso, tá? Então, olha só, outra pessoa também, isso aqui em Santa Catarina, tá? Que também sofreu bastante aqui com um preenchimento mal sucedido, tá? Essa clínica também acabou sendo fechada pela vigilância sanitária, ou seja, não estava nada ok. Então, vocês pensem, né, o tamanho do problema que era essa clínica. Tá? Inclusive, hoje ou ontem também foi fechada, acho que foi ontem, foi fechada uma clínica em Jundiaí, tá? Por irregularidades. A clínica não tinha autorização para estar funcionando, tinha produto vencido, enfim, duas, se eu não me engano, são duas biomédicas, tá? Uma eu tenho certeza que é uma biomédica. Então, olha o problema, né, minha gente? Aí, de novo, a biomedicina aí no foco ruim da situação, tá? Então, o que aconteceu com ela? Também teve uma repercussão grande, tá? Foi um procedimento ali mal sucedido com a aplicação de ácido hialurônico no lábio. Ela começou a sentir, olha só, os pontos que eu falo para vocês que são muito perigosos.
dormência, dores, formigamentos e outros sintomas na região, tá? E ela foi buscar ajuda com uma outra profissional, que acabou conseguindo ali reverter também. Porém, ela relatou que esse formigamento, e fica mesmo, tá, gente, na região do lábio, e vai ali, ó, até o nariz, como se ela tivesse anestesiada. Então, o paciente relatou isso pra gente, corre, vai buscar ajuda, porque alguma coisa deu muito errado, tá? Deu ruim de verdade. Então, outros pontos que ela anotou também, olha só, coloração cianótica. Tem muita gente que confunde a situação, né, de estar ali uma equimose, um hematoma, que às vezes fica bem feio, pega um vaso às vezes um pouquinho maior, daquele extravasamento, as pessoas ficam desesperadas. Mas aí o que acontece? Não sabe diferenciar quando é uma coloração, né, um lábio cianótico, ou seja, que já está ali em sofrimento, ou então quando é uma situação somente não. Fica tranquila, isso daí, uma pomada, uma arnica já vai dar resultado. Nem sempre isso acontece, tá, gente? E aí é o que faz o quê? O negócio piorar. Com isso, olha só, a profissional já acabou o quê? Achando que ela estava entrando em necrose, com todos aqueles procedimentos, né, com todos, aliás, aqueles sintomas que ela já estava sentindo, mais a situação da coloração cianótica, o lábio dela estava caminhando para uma coisa muito pior. Então, ela teve o quê? Uma compressão vascular que também foi corrigida, tá, com intervenção. Então, olha só como é complicado. Essa paciente, ela inclusive chegou a fazer o quê? Ó, a ultrassonografia com Doppler, tá, gente? Por quê? Não é qualquer ultrassom, não é um ultrassom comum que vocês vão usar. Aí já é um ultrassom com Doppler para conseguir ver o quê? Os vasos, para conseguir ver se tem uma compressão mecânica ou se tem uma oclusão, no caso, tá? Então, isso aqui, quem sabe identificar, gente, é o quê? É um médico. Então, de qualquer forma, quando é uma complicação que fica grave, aí acaba tendo que recorrer a quem? A um médico, tá? Porque tem que saber fazer até mesmo a leitura ali. E outra, uma paciente assim, pode ser que ela entre com um processo contra a profissional que realizou o procedimento. Se ela entrar com um processo, ela vai precisar também o quê? De um laudo. E esse médico ultrassonografista vai ter que assinar esse laudo. Então, perante o juiz, mesmo que qualquer outro profissional, um enfermeiro, um biomédico, enfim, tenha, né, a biomedicina tem a habilitação ali em imagem, mas não podemos assinar. Então, a gente não pode dar um laudo atestando aquela condição. Então, por isso que a gente acaba sempre ficando um pouquinho também na mão de quem? De novo, ali, dos médicos, tá? Então, por isso que sempre o quê? É melhor prevenir uma situação, se atentar, parar de querer correr riscos ali desnecessários do que acabar fazendo uma caca desse tamanho, tá, gente? Então, ela conseguiu reverter, ela não quis, seguir com, meu Deus, aqui, ela não quis seguir com o processo, mas acabou, né, dando esse problemão todo. E, por sorte, porque ela teve assistência de outra pessoa, tá? Gente, o paciente só vai processar se ele se sentir largado. Sabe quando você abandona? Abandonei o paciente. Se abandonou o paciente, aí sim que ele vai pegar e vai para cima de você. Sempre dá suporte, tá? Por pior que seja o cenário, a gente sempre tem que dar o suporte. Outro caso aqui, olha só, que o preenchimento dá errado e essa jovem acabou tendo que ser internada, tá? Porque o que acontece em algumas situações, tá? De compressão ou de oclusão? Os médicos, né, às vezes eles têm que entrar com algumas medicações e a pessoa tem que ficar sendo assistida no hospital, tá? Então, passa a ser um pouquinho mais grave, porque algumas medicações você não pode deixar que o paciente, não, vai tomando aí em casa e seja o que Deus quiser. Então, dependendo do problema, a gente tem que encaminhar até mesmo pelo risco também de algumas infecções ali no local, dependendo de onde tiver, né, de como tiver a situação. E isso até também um alerta que vocês têm que saber identificar quando está só num processo ali, está evoluindo para uma necrose, mas tem uma infecção junto, ou então não, ainda não tem. Foi uma aplicação, foi o quê? Uma contaminação cruzada? Porque nesses casos, se você aplica hialuronidase, você acaba espalhando mais ainda essa infecção. Então, olha o problema, tá? Por isso que eu falo, sempre saber identificar. Outro caso, olha aqui, a mulher gastou R$ 5.700 para
corrigir o lábio que estava errado, tá? Então, mais um caso que a paciente, né, ficou ali num verdadeiro filme de terror, como ela mesma relata, né? Além de sentir uma dor insuportável, ardência, ela estava sentindo o lábio superior tocando o nariz dela. Imagina, gente, o tamanho do edema, o inchaço que essa paciente estava. Gigante, né? Então, ela recorreu à profissional que recebeu a aplicação. A profissional disse que iria desinchar e pediu para ela colocar gelo, porque geralmente, gente, é o padrão, tá? Que a pessoa acha que é o que está acontecendo. Ah, tá só inchado, mas isso vai passar, é um edema passageiro. E a situação acabou piorando. Ela teve que acabar, né, sendo assistida também por outro profissional, e aí pagou muito mais para ter o quê? Né? Descobrir o que aconteceu, porque a profissional que atendeu ela primeiro acabou sumindo, desaparecendo, normal, tá, gente? E aí ela teve que procurar ajuda com outras pessoas. Ela já estava tomando antialérgico e tomando, né, aliás, e aplicando gelo, mas não estava fazendo diferença. E aí que ela foi, né, buscar ajuda e o próprio profissional disse que olha o tamanho da loucura que foi e gastou mais de 5.700. Pensa, gente, é muito dinheiro. E a gente também está entrando numa onda, o quê? Né, numa nova tendência. Na verdade, a estética ela é bem de fases, né? Então a gente estava na fase ali, deu aquela fase, né, da boca da Angelina Jolie, do bocão, todo mundo queria ter um bocão. E aí agora, só que aí acabou todo mundo ficando com as bocas iguais, né, gente? Vamos combinar que a galera ficou todo mundo igual. E aí agora as pessoas começaram, de repente, ficar incomodadas com isso, e elas começaram a fazer um processo de quê? De reversão desses produtos, tá? Então elas querem hoje o quê? Lábios mais naturais, com pouca volumização, ou somente quando necessário, correções de assimetria, que às vezes a gente tem uma assimetria, ou então um ajuste ali de filtro, conforme às vezes, né, vai envelhecendo, ou então até algumas pessoas mais novas não têm o filtro tão bem desenhado, então é normal fazer um ajuste, e também aqui na parte da comissura. Por quê? Porque a pessoa às vezes fica com o lábio triste, tá? Com a boquinha triste, então faz um ajuste na comissura para que ela fique com o lábio bem mais harmônico. E também, gente, manutenção, fazer o quê? Procedimentos no lábio que deixam que eles mais saudáveis, mais hidratados e também tenham menos linhas, tá? Porque tem pessoas que vocês às vezes notam que ela coloca um batom e aí ela fica como? Lábio todo marcado, cheio de linha. Isso também mostra o quê? Envelhecimento labial. Isso é uma das, né, dos motivos pelos quais são feitos outros protocolos e não somente o preenchimento, tá? A gente não faz direto o preenchimento. E com isso você acaba ficando um profissional, opa, diferenciado, tá? Então, essa nova tendência acabou surgindo, lógico, né? Por famosos que acabaram fazendo esse processo de reversão, né? Assim como tem muita gente tirando o silicone, tem muita gente também fazendo processos de reversão de preenchimento labial e outros preenchimentos também, tá? E aí isso incentivou bastante, né, as demais mulheres o quê? A ter lábios mais naturais. Então, vários médicos estão falando, olha, a tendência agora está sendo uma retirada e as pessoas não querem mais aqueles volumes exagerados, somente o quê? Correções, elas querem naturalidade. Então, a gente está agora, né, e eu acho ótimo, porque na verdade a gente tem que realçar a beleza da pessoa e não transformar ela numa pessoa que ela não é, tá, gente? Então, para mim, são duas situações diferentes. E aí, como que a gente ali evita, né? Olha que lindo, não apareceu as imagens, que maravilha. Como que a gente vai aqui evitar uma complicação? A gente tem que conhecer o que, ó, bem, anatomia ali do lábio, saber quais são ali todos os componentes que a gente tem, tá? Por quê? Quando você vai realizar a aplicação, você acaba indo de forma mais assertiva, tá? Com menor probabilidade de erro. Também, olha, não apareceram as imagens, tá? Mas conhecer a vascularização da região, tá? Também que é um outro ponto muito importante. Muita gente também se esquece, né? Tem técnica nova agora, né? Que eu vi, tem a tal da Russian Lips, né? A técnica russa. O povo só inventa moda, gente. Por quê? Cada pessoa vai ter o quê? Uma alteração ali na anatomia labial.
Então, a gente tem ali diferentes, o quê? Partes, né, no caso, a artéria labial superior e inferior, elas estão em diferentes locais no lábio. Então, uma pessoa pode ter mais próximo da borda do vermelhão, outra pessoa pode ter mais próximo aqui na mucosa já úmida. Então, alguns tipos de procedimento fazem que aumente potencialmente ali o risco de acontecer principalmente uma oclusão vascular, tá? Eu corro de algumas técnicas dessas modinhas, que é como eu falo para você, pessoal, Tony, você não tem nada de intercorrência? Intercorrência tem, gente, como eu falei para vocês. Conforme a gente trabalha, só acontece com quem trabalha. A gente vai passar aqueles sustinhos, aquelas coisas? Sim, você vai corrigir, tá? Mas a complicação é o que a gente tem que sempre evitar, para que não aconteça sempre o pior, tá? Também, olha só, conhecer os produtos adequados para cada situação que o paciente precisa. Vou montar um protocolo para o paciente, então a gente escolhe ali os laboratórios que vão ter os ativos, laboratórios que a gente sabe que são os ideais, tá? Também as empresas que têm os preenchimentos, que a gente sabe quais são o tipo de preenchimento, então cada uma das empresas, né, cada um, né, a Renova, a Galderma, a Allergan, a Merck, cada um vai ter um tipo de produto para que seja o quê? Aplicado em determinada região. Então, isso também é muito importante a gente sempre se atentar. Também, olha só, executar uma técnica segura. A imagem também não saiu, gente. Ou seja, estou sendo sabotada ao vivo. Tudo bem, tá? Então, sempre o que? Executar a técnica segura. Não ficar inventando moda, gente. Tá? É o que eu falo. Faz o básico. O básico sempre funciona. Fica legal, tá? Você consegue, porque se você fica fazendo várias técnicas, você dificilmente vai se aperfeiçoar em uma. E o interessante é o quê, gente? Você tem uma técnica que você fala, putz, legal, me aperfeiçoei nisso aqui, só trabalho com cânula ou só trabalho com... Tem gente que só trabalha em lábio com agulha, tá? E tem técnica extremamente segura e faz e não tem problema, não tem nenhum tipo de problema, tá? Então, quando você faz repetidamente da mesma forma, tá dando certo aquela forma? Não muda, pelo amor de Deus, não muda, tá? Em time que está ganhando, a gente não mexe, tá? Segue o velho ditado. Então, a mesma coisa acontece com não só o preenchimento, tá, gente? Qualquer outro procedimento. Tá dando certo? Deixa assim. Também, olha só, reconhecer os sinais e sintomas presentes durante e após o procedimento, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, isso daqui, poxa, já é o quê? Já é um hematoma? É uma ecmose? Tá roxinho, tá o quê? Nossa, será que tá cianótico? A gente tem que saber reconhecer. Nesse caso aqui, percebe que a paciente, que foi um dos casos também que eu acabei ficando, tá, gente? Percebe que a paciente, olha só, tá com uma compressão mecânica aqui. Você consegue ver o lábio entrando em sofrimento, ele está ficando esbranquiçado, tá? E justamente aonde tem a região, tá, o quê? Fazendo a compressão, ou seja, aonde está aquele implante, aquele preenchimento ali no local. E a situação, gente, só piora, tá? Porque o corpo não consegue metabolizar aquilo, muito provavelmente é usado um produto de maior reticulação, e aí o metabolismo, é o que eu falo, tem metabolismo e metabolismo. Mas eu sempre usei, sempre deu certo. Vai ter um dia que você vai fazer numa abençoada e vai dar errado. Por quê? Porque cada organismo se comporta de uma forma, tá? Então, isso que a gente tenta sempre ter o olho muito clínico, fazer uma análise bem crítica para saber sair desse tipo de situação, tá? Também, olha só, a correta anamnese clínica do paciente, como eu tinha adiantado para vocês no começo. Saber o que está, né, acontecendo com aquele paciente. Olha, você faz uso de quantas medicações, né, tem ali anticoagulantes, enfim, tá? Uma das coisas também, gente, que eu sempre evito é o quê? Realizar procedimento estético em pacientes psiquiátricos, tá? Mas todo mundo tá meio assim depois da pandemia. Mas tem casos e casos, tá, gente? É diferente daquele paciente que toma um Rivotrilzinho ali para dormir, tá? Não estou diminuindo a potência, né, ali da medicação, não é isso, gente. Mas tem pessoas que tomam uma sertralina, um escitalopram, tranquilo. Agora, quando a pessoa já toma 2, 3 medicamentos ali associados, né, um tratamento que ela está seguindo, inclusive, com terapia, enfim, né, que aí o psiquiatra já obriga o paciente a fazer terapia, tá, gente? Terapia com psicólogo, terapia cognitivo-comportamental, geralmente. Então, já são outros 500.
E esse perfil de paciente que toma essas medicações, tem algumas delas que elas vão o quê? Desligar, né, a dor do paciente. E eu falo isso com propriedade porque é o que acontece muito comigo. Eu já tenho ali um limiar de dor bem, né, bem alto, suporto muita coisa, porém, depois da medicação, nossa, me dá uma facada, eu também não vou sentir nada. É nesse jeito, tá? Porque o que acontece? Um paciente desse, ele não vai conseguir, por exemplo, te dar uma noção de, olha, está acontecendo, ó, tá sim, eu tô sentindo uma dor pulsante. Ele fala assim, ah, não, tá dolorido. Só que assim, o dolorido, gente, fica depois do procedimento, ok. O problema é, que tipo, lembra que eu falei? Tipo de dor. Ele não vai saber identificar se é uma dor pulsante, latejante, que aí sim que a gente já fica num super alerta. Por conta do quê? Da medicação. Quando ele começar a sentir de fato, a Inês é morta, como diz a minha mãe. Já foi. O negócio já está numa situação, já virou uma complicação estética, tá? Então, por isso que eu fico muito atenta em relação a isso. Por isso que a ficha de anamnese é um dos maiores documentos que você tem ali na sua clínica. Por quê? Porque ela vai te deixar ali, tanto com a situação toda, né, do estado mais real possível de saúde do paciente, e também ela acaba te blindando em algumas determinadas situações, tá? Então, esse é um caso que eu sempre falo, gente, chega para o paciente e fala, você toma alguma medicação? Você toma mais alguma coisa? Porque senão pode acontecer isso, 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 isso. Porque tem muita gente que já sabe disso e vai omitir para você na anamnese, tá? Então, isso aqui é um documento. A pessoa omitiu, deu alguma coisa, aí já tem uma prova aqui também contra ela. Nem sempre o erro vem somente da parte do profissional. E a gente tem que ter também noção disso, tá? Por isso que eu falo, quando sai alguma notícia e tudo mais, né, o problema, eu sempre gosto de fazer um alerta, mas eu sempre falo, gente, cuidado ao julgar, por quê? Porque são, às vezes, várias situações. E eu sempre coloco nos meus posts, falo assim, olha, pode ser tanto do profissional, mas também o paciente pode ter feito X, Y, Z de coisas, tá? Então, nem sempre também é só o profissional, tá? E saber o quê? O momento também de dizer não ao paciente. Aquele paciente que já está com uma boca deste tamanho, mas ela quer colocar mais 1, 2 ml ali. E a gente tem que saber a hora também de falar, olha, não dá. Não é assim que funciona. Tem profissional que faz? Beleza, vai lá. Aí fulano faz, meu, boa sorte, vai lá fazer, mas se der errado também não vem aqui para consertar não, tá? Se vira lá com ele. É bem assim que eu falo. É sobre saber demitir alguns clientes. Tem cliente, tem paciente que definitivamente, gente, não tem jogo, tá? Não tem jeito. Então, né, para saberem de todas as informações, gente, ó, vocês podem seguir a gente em todas essas redes sociais. Se tiver aí no YouTube, pode também, gente, ó, já dá um clique ali no canal. Eu esqueço os termos, tá, gente? Mas eu vou aprender. Como é que é? Siga o canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se, não é siga o canal. Inscreva-se no canal, ativa o sininho ali para vocês lembrarem da próxima, do nosso próximo encontro.